O Olavo de Carvalho se foi e ainda não se sabe a causa do falecimento, mas suspeita-se que seja Covid, já que ele pegou Covid recentemente, ou Covid pode tê-lo enfraquecido. Acredito que ele não gostaria de ter falecido nessas circunstâncias, já que ele tinha uma tendência de pensamento anti-vacina e já tinha vacina disponível para esse vírus. Então, o pessoal vai usar isso para questionar ele ou para dizer que viu como você estava errado e tal. Lembrando aqui que eu, como libertário, sou contra a obrigatoriedade e o monopólio de qualquer medicamento, ou tanto a obrigatoriedade quanto a proibição de qualquer medicamento, de qualquer substância, porque essa é a posição libertária, certo? É o direito de cada indivíduo usar o medicamento que quiser. E quando você dá uma medida médica, isso aí não é uma medida política. São duas coisas totalmente diferentes. A medicina prescreve, dá uma prescrição médica. A política dá uma obrigatoriedade ou uma proibição. E eu acredito que uma coisa não justifica a outra. Isso é uma posição de que qualquer libertário deveria ter. Mas eu não tenho nada contra a vacina. Acredito que a vacina é uma tecnologia médica que deve funcionar. Já que eu não sou médico também, então não posso nem afirmar, nem negar. Mas eu não sou conspiracionista, nem nada do tipo, né? Então só pra alguém não ficar pensando que eu sou conspiracionista. Então eu acho que pra gente entender adequadamente o Olavo de Carvalho, e muitas pessoas já me perguntaram o que eu acho dele, e eu já falei algumas vezes o que eu acho dele, mas pra que eu fale o que eu acho do Olavo, e do que ele vai deixar pra trás, né? Como as ideias dele que vão sobreviver, já que eu não sou sobrenaturalista que acredito que a alma dele vai sobreviver, mas eu acredito que as ideias vão, né? E a gente pode selecionar algumas dessas ideias, a gente vai reproduzir, e outras delas a gente pode rejeitar, né? Então, para que a gente possa analisar as ideias do Olavo de Carvalho, é preciso separá-las em pelo menos 3 áreas diferentes. Porque o que a gente vai falar sobre uma dessas áreas não se aplica a outra, né? Então, uma coisa é o Olavo como filósofo, né? O Olavo que... É claro que eu não vou falar dele como astrólogo, porque ele já deixou de ser astrólogo há muito tempo atrás. Mas uma coisa é o Olavo como... E a astrologia também é pseudociência, né? Uma coisa é o Olavo como filósofo. Outra coisa é o Olavo como comentarista político ou cientista teórico político. E outra coisa é o Olavo comentando sobre ciência, sobre física, essas coisas. Então vamos começar pelo pior Olavo. O pior Olavo, e acho que ninguém vai discordar de mim, é o Olavo comentando sobre física e ciência, tá? Só falou besteira, falou um monte de abobrinha. Então, por exemplo, o Olavo comentando sobre física, que claramente é um assunto que ele não sabia, ele falou que Einstein criou a relatividade porque não tinha provas do heliocentrismo, por exemplo, ele falou isso. Ele disse que não tinha provas de que a Terra era redonda. Recentemente, ele disse que os oceanos eram planos, então o Oceano Atlântico é plano, o Oceano Pacífico é plano. Desculpa eu estar rindo no vídeo que ele faleceu, mas é difícil falar essas coisas sem rir, porque realmente são muito, muito baboseira, né? Então ele dizia que não tinha provas e não conseguia refutar de jeito nenhum que os oceanos eram planos, mas ele não sabia se a Terra inteira era plana ou se era só os oceanos, né? Ele sabia que o formato da Terra a gente ainda não sabe, mas os oceanos eu não consigo refutar que são planos. Então ele falou assim, muita besteira sobre física. Eu acho que foi um erro dele ter falado sobre física, porque ele poderia... Não são ideias importantes dele, não é aquilo que ele tem de mais influente, os comentários sobre física. Ele podia simplesmente não ter falado nada, né, sobre física. Simplesmente ter ficado quieto e falado mais sobre política e filosofia. Então essa parte do Olavo é uma parte que a gente deveria ignorar, onde ele bostejava mesmo, patinava na diarreia. E, por exemplo, esse negócio dos fetos da Pepsi também foi alguma coisa dentro da ciência, né? Que ele também não entende nada de células, de cultura de células, então ele não sabia provavelmente o que era isso. Aí veio dizer que era figura de linguagem, né? Só que como é que você vai interpretar a frase como figura de linguagem, né? Que existem células de fetos abortados que a Pepsi está colocando no refrigerante, né? Figura de linguagem seria se ele dissesse jogando montanhas de células abortadas, estão jogando fetos dentro da Pepsi.
Estão jogando baldes de fetos dentro da pedra. Aí seria figura de linguagem, né? Seria uma hipérbole. Mas o que ele falou não é figura de linguagem, é uma frase literal, né? Ele entendeu que estavam colocando células em fetos abortados, mas na verdade tem um vídeo do Pirula explicando, né, que eles estavam desenvolvendo adoçantes com base em culturas de células de um feto que já tinha sido abortado há décadas atrás, mas as células ainda estão vivas até hoje, e etc, etc. Então, eu mesmo já falei besteira no meu canal sobre ciência, aquele negócio da USP, que eu falei errado, mas aí o professor da USP quis vir numa live aqui no meu canal, deixei ele vir na live, explicar tudo. Eu quis aprender, inclusive, porque é um assunto que eu acho interessante, acabou virando uma aula, e foi muito bom. Então não vejo necessidade de você, quando errar, dizer que errou, né? De querer justificar, dizer que é figura de linguagem, né? Se eu errar, eu vou dizer errei, pronto. Então, em segundo lugar, eu vou comentar o Olavo, que eu acho mediano, que é o Olavo como filósofo, né? O Olavo como filósofo, ele, primeiro, sempre foi sobrenaturalista. Ele sempre... Ou ele era astrólogo, depois ele virou um seitista, cultista, né? Ele participava de seitas e depois ele virou católico. Ou seja, ele sempre teve um elemento de misticismo, um elemento de sobrenatural. E dentro da filosofia dele, ele gostava da filosofia grega, principalmente aristotélica, e da escolástica, ou de Tomás de Aquino, por exemplo. Então, eu já conversei com alguns olavetes e nunca foi bom o resultado da conversa. Eles sempre tiveram uma tendência muito de ad hominem, muito de querer me desqualificar como pessoa, né? Isso eu não estou falando do Olavo, estou falando dos olavetes que eu já conversei, tá? Eles têm essa tendência de te desqualificá-lo como pessoa. Eles não levam sua ideia a sério, são sobrenaturalistas, não aceitam nada que não seja escolástica e Aristóteles e sobrenaturalismo. Então eu, por exemplo, como a minha influência na filosofia é mais de Descartes para frente, Descartes, Kant, Hegel, Russell, e filosofia analítica, filosofia da mente, da linguagem, semântica, então pouco tem a ver a filosofia que eu estudo com o do Olavo, por exemplo. Então, pouco tem a ver. Eu acho que o Olavo estava preso num sobrenaturalismo, e que a filosofia, para evoluir, ela precisava ser mais naturalista e mais baseada em lógica também, como Frege e Russell, por exemplo. Então, o Olavo ele achava que a filosofia analítica era bobinha e que não valia a pena ser estudado, por exemplo. Então, o que eu vou debater com o Olavo, né? O que eu vou debater com um cara que não quer nem ler filosofia analítica, né? Então, é claro que eu sou naturalista, sou ateu, então, para mim é muito mais fácil rejeitar a filosofia do Olavo. Se você é católico, você provavelmente vai ter um pouco mais de afinidade com a filosofia do Olavo do que eu tenho. Então, tudo bem se você é católico e gosta da filosofia do Olavo. Mas eu li alguns livros do Olavo, né? Eu li o mínimo que você precisa saber para não ser idiota, eu li o Jardim das Aflições, o Aristóteles sob nova perspectiva e Visões de Descartes. Isso foi há muitos anos atrás, inclusive. Eu lembro muito pouco assim, do conteúdo do livro, mas eu lembro que na época eu também estudava Descartes, Kant, a filosofia da mente em geral, John Searle, Thomas Nagel, David Chalmers. E comparado com as coisas que eu lia de filosofia, com os outros autores de filosofia que eu lia, eu não achava o Olavo bom. Eu achava que não estava contribuindo muito para a minha filosofia. Eu sou assim, eu vou lendo vários autores, só que um autor eu vou achando fraquinho, aí eu paro de ler e vou para outro autor, né? Eu não vou ficar lendo um livro que não está contribuindo com o meu conhecimento. Então, essa é a minha impressão como naturalista, como alguém influenciado pela filosofia moderna e pela filosofia analítica, tá? São as minhas maiores influências. Então, eu não tenho muita admiração pela filosofia do Olavo, mas se você for católico, pode ser que você tenha mais. Agora, o terceiro Olavo, que é o melhor Olavo, que é o Olavo bom, esse que é importante mesmo, esse que é o que vai deixar a sua marca, é o Olavo na política, o Olavo como comentarista de política. Não o bolsominion agora, tá? Não tô falando do Olavo bolsominion de hoje, de recente, tá? Tô falando do Olavo que começou a denunciar os mecanismos da esquerda, começou a denunciar o Foro de São Paulo,
que todo mundo achava que era uma maluquice dele, uma conspiração, mas não, era de verdade. Hoje todo mundo sabe que era verdade, tem foto, tem evidências. Então o Olavo começou e existem ditaduras socialistas na América do Sul até hoje. Hoje, em 2022, existem ditaduras onde as pessoas morrem de fome na América do Sul. Então, isso não era conspiração, isso era verdade. Então esse é o Olavo que realmente falou a verdade e abriu os olhos do Brasil, abriu os olhos da população do Brasil. E na época, eu não era libertário ainda também era iniciante em filosofia na época que eu li o Olavo, mas na época ele também abriu meus olhos e certas coisas que ele falou até hoje eu continuo concordando, como por exemplo a forma como a esquerda dominou a cultura, dominou algumas áreas da universidade, claro que não todas, né? Não existe matemática socialista, nem física socialista, mas existe sociologia socialista, existe história com viés socialista, existe economia com viés socialista, então, ou com vieses estatistas, com viés autoritários. Então, sim, o Olavo, nessa questão da hegemonia cultural que a esquerda teve, e ele quebrou com essa hegemonia cultural, ele foi importante. Não significa que ele trouxe um pensamento muito profundo, foi um grande pensador, não é nem isso que eu estou falando. Ele foi, assim, alguém que trouxe um pensamento introdutório, ele introduziu para os brasileiros uma coisa que para muitas pessoas era novidade. E em alguns pontos o pensamento dele é muito bom, no ponto de você se opor à esquerda, desmascarar a esquerda, expor o que a esquerda está fazendo. Expor o truque do mágico, né, que a esquerda está fazendo. E ele tentou também se opor a isso. Agora, o Olavo nunca propôs alguma solução, como alguma coisa sendo certa, como algum sistema político sendo certo, algum sistema social sendo certo. Ele nunca foi a favor da democracia, da república, da anarquia, nem nada. Né? Então, a importância dele é como opositor do socialismo. Ele abriu os olhos de muita gente, infelizmente não de todo mundo, de que o socialismo está errado. Mas ele não abriu nem com argumentos assim muito profundos, como, por exemplo, a escola austríaca, desde o século XIX, já sabe que o socialismo está errado. Né? E provaram que o socialismo está errado. O Olavo nem chegou nesse ponto, ele foi mais alguma coisa no sentido de expor o mecanismo, as coisas que estavam acontecendo. Olha, tem um Foro de São Paulo, os caras estão querendo ser ditadores. Né? E estava certo, e é verdade. E querem ainda hoje ser ditadores, e são, né? Alguns são. Isso era verdade. Não adianta você vir aqui e falar que isso não é verdade. Tá? Então o Olavo, comentarista de ciência, pode só falar asneira, pode só falar baboseira. Mas o Olavo, comentarista de política, não é a mesma coisa. Ele não fala só baboseira. Então foi muito importante, se não como mentor, mas pelo menos como uma titia do jardim de infância. Alguém que veio e falou, olha, isso aqui é óbvio, tá? Então aprendam isso que é óbvio, olha o que está acontecendo, é óbvio, né? E aí essas pessoas que foram influenciadas por esse pensamento anti-esquerda e antissocialista foram para várias direções diferentes. Alguns viraram gado, alguns começaram a mugir, alguns começaram a relinchar, alguns mostraram a gengiva e começaram a relinchar, e outros foram procurar uma solução racional. Os libertários, por exemplo, foram procurar uma solução racional. Então muita gente que começou a pensar sobre política com Olavo de Carvalho e depois foi parar no libertarianismo. Né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a pensar sobre política pela primeira vez, minhas influências eram Alborguete e Olavo de Carvalho, para você ver. Mas é claro que não tinha nenhuma profundidade. Eu tive que buscar essa profundidade depois em outro lugar. Fui ler Mises, fui ler o Ação Humana, fui ler Rothbard e outras coisas. Né? Então, infelizmente, ele deixou um legado de conservadores, autoritários, de gado. Ele deixou um pasto como legado, mas ele também deixou aquela oposição à esquerda como legado, aquela denúncia da esquerda, aquela impermissibilidade de que a esquerda se torne hegemônica como legado. E esse legado dele é muito importante. O que vai sobreviver dele são as ideias, então a gente pode escolher quais são as ideias que a gente vai reproduzir e quais são as que a gente vai rejeitar. Né? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer isso.
E se vocês quiserem saber mais sobre escola austríaca e economia e ética, torne-se membros do canal. Clique no botão Seja Membro, que você vai ter acesso às aulas. Muito obrigado e até a próxima.